Daqui a alguns dias começa o pagamento do IPTU e nessa hora muitas pessoas têm dúvidas, principalmente quando se trata de locatários de imóveis. Para tirar algumas dessas dúvidas, eu converso agora com a advogada Alissa Tironi. Alissa, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, nessa hora de pagar IPTU, a primeira pergunta quando se trata em questão de aluguel de imóveis é quem deve pagar o IPTU? O dono do imóvel ou o locatário? Bom, a princípio, a obrigação de pagar IPTU é do dono do imóvel. Mas a lei do inquilinato prevê que, em caso de disposição contratual expressa em contrário, essa obrigação pode ser transferida para o inquilino. Pois é, mas nessa hora, no dia a dia, no que a gente vê, principalmente quando essa negociação é feita através de imobiliárias, a gente sempre vê que quem acaba pagando o IPTU não é o dono, é o inquilino. E aí, como é que faz nessa hora? Bom, sempre é bom, como todos os outros contratos, é sempre bom o locatário entender todas as cláusulas contratuais. E no caso de existir uma cláusula que transfere essa obrigação para o locatário, essa cláusula sim é válida e ele vai ter que pagar o IPTU. Pois é, e nessa hora, quando ele não concorda com essa cláusula, ele fala para a imobiliária, não, eu não concordo de eu, como locatário, ter que pagar o IPTU para o dono. O que ele faz? Ele pode simplesmente mudar essa cláusula ou ele realmente vai ter que passar por um problema que ele não vai encontrar um imóvel que tenha essa cláusula inexistente? Não, todo contrato ele é um acordo de vontades, então ele vai ter que conversar com a imobiliária, no caso, se o contrato estiver sendo intermediado pela imobiliária, ou com o próprio locador, para tentar a possibilidade de exclusão dessa cláusula do contrato antes de assiná-lo. Porque uma vez assiná-lo, a cláusula é perfeitamente válida. Pois aí acontece, muita gente assina sem ler direitinho e depois na hora que chega a conta do IPTU não quer pagar, quer brigar com o dono, com a imobiliária, como é que é isso? Aí no caso, por exemplo, se ele deixar de pagar e a administração municipal cobrar esse IPTU do proprietário, que a princípio é o obrigado a pagar o IPTU, nesse caso o locador vai ter direito a entrar com a ação cobrando esse IPTU posteriormente do locatário, desde que haja disposição contratual expressa. E nesse caso, quando entra a questão judicial no meio, de quem sai perdendo, quem sai ganhando, de quem que é o direito, quem que é o dever, como é que fica isso? O dever, a princípio, é do proprietário do imóvel. Ele é sempre o dever de pagar o IPTU é sempre do proprietário do imóvel. Mas se tiver a cláusula prevendo a possibilidade expressamente desse IPTU ser pago pelo locatário, posteriormente, em uma outra ação, o locador vai poder cobrar o que foi cobrado dele anteriormente pelo fisco. Na sua experiência como advogado, existem muitos problemas entre locatários e locadores nessa questão, colocando a imobiliária no meio também, tem muita coisa de problema aí judicial? Com certeza, porque o que a gente vê é que a maioria dos contratos de locação, eles prevêem expressamente que o locatário deve pagar o IPTU. E a questão de como você vai pagar, isso vai depender também de cláusula contratual, falando se vai pagar, se já vai cobrar no aluguel, se vai ser com apresentação de carnê, mas judicialmente isso vai ser resolvido depois entre o fisco e o proprietário e depois em outra ação entre o proprietário e o locatário. Você acha que muitas pessoas que não leem na hora de alugar um imóvel, principalmente das imobiliárias, elas entram para dentro de um apartamento, de uma casa, sem saber que elas vão pagar o IPTU e depois, posteriormente, elas possam usar como argumento de que o dono é o responsável e aí até, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas dá um certo calote nessa questão, o dono acaba sendo responsabilizado por tudo isso? Não, o dono vai ser responsabilizado, a princípio, pelo pagamento do IPTU, porque disso não vai ter como ele fugir. A obrigação principal é dele de pagar o IPTU. Mas, se tiver previsto no contrato expressamente, não vai ter como o locatário fugir disso posteriormente. Ainda que isso seja discutido em juízo, o contrato vai fazer lei entre as partes e a força contratual, no final, com certeza vai falar mais alto. Bom, vou comentar uma coisa aqui, não sei se é verdade, mas a gente já estava até comentando isso aqui antes mesmo de começar a entrevista. O problema é que o locatário que não quiser essa cláusula,
ele vai ter muita dificuldade para alugar um imóvel, porque geralmente quando se trata principalmente das questões imobiliárias, que tem imobiliário no meio, a maioria delas tem essa cláusula, é muito difícil, acaba que o locatário vai ficar sujeito, mesmo ele não sendo obrigado. Eu estou certo ou estou errado nessa Tá certo, porque ele vai falar, não, eu não aceito a cláusula, e aí o tem outros que aceitam, né? Tem gente que aceita até sem ler, né? Assim, assina o contrato e acaba que não leu e não compreendeu todas as cláusulas. Tá certo. Alissa, muito obrigado pelas dicas. Volte sempre aqui com a gente. Obrigada. Uma boa noite.